Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Me chamo Sérgio Martins. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo serem barrados no Departamento de Estado nos Estados Unidos. Tentaram entrar lá para sabotar a reunião do chanceler brasileiro com Marco Rubio, mas foram barrados e tiveram que sair rapidinho. Mas antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal para que você tenha mais conteúdos como esse aqui, tá bom? Mas vamos lá para a matéria desse dia especial, né? Porque a gente sempre fica feliz quando a gente vê bolsonaristas se dando mal. Pois é, os vendilhões da pátria, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, foram barrados ao tentar sabotar a reunião com Marco Rubio de jornalista. Tá? Eles tentaram, né? Foram lá fazer uma reunião paralela com Marco Rubio, mas o interesse é outro. Eu vou mostrar para você. Fica até o final do vídeo que eu vou falar para você sobre o porquê, segundo informações, porque os Estados Unidos mudou de posição com relação ao Brasil. Ele precisa do Brasil. O Brasil, gente, é um país gigantesco. O Brasil é um país rico. O problema nosso aqui é que nós temos uma elite industrial, uma elite financeira que não quer desenvolver isso aqui. Porque se nós tivéssemos pessoas com disposição, uma elite industrial, uma elite financeira, com disposição, com vontade de desenvolver esse país, nós seríamos uma potência. Nós seríamos uma China da vida. O problema é o nosso complexo de vira-lata. Aqueles que começam a ganhar dinheiro aqui querem morar em Miami. Esse é o nosso problema. Mas vamos lá, vamos para o assunto. Tá aqui, ó, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Deputado federal, né? É brincadeira ainda, esse cara tá como deputado federal. E o empresário Paulo Figueiredo foram impedidos de se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no Departamento de Estado, né? Nesta quarta-feira. Segundo informações da jornalista Maria Cristina Fernandes, os dois haviam ido até lá para tentar sabotar a reunião que haveria entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira e Rubio, tá? Então, segundo eles foram lá realmente para sabotar a reunião, né? Para criar um clima de problemas. Mas olha o que eles encontraram pela frente. Escuta aqui. Durante o programa da Central Globo News, Maria Cristina informou que Eduardo e Figueiredo não conseguiram atrapalhar o encontro e não foram sequer recebidos pelo secretário. O relato que se tem é de que os dois chegaram lá e foi uma passagem fugídia. Disseram para eles: olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades, por causa da China, a gente está precisando do Brasil. Puseram os dois para correr, disse a jornalista. Tu imagina, por causa da China, né, a gente está precisando do Brasil. Então deixa eu trazer para você aqui um pouco desse entendimento. O que acontece? A China, hoje, ela parou de exportar aquilo que os Estados Unidos mais necessita para desenvolver aí as suas guerras, a sua tecnologia, desenvolver aquilo que eles precisam no dia a dia, que são os minerais raros, as chamadas terras raras. A China não está mais exportando para eles estão numa necessidade muito grande disso aí, e eles sabem, têm mapeado isso, que o Brasil é a segunda maior reserva do mundo. A China é a primeira, e a China detém a tecnologia para explorar, a China detém tudo. O Brasil não detém a tecnologia para explorar, mas os Estados Unidos provavelmente detenha, e ele quer fazer um acordo com o Brasil. Uma outra coisa também que está pegando muito para a questão dos Estados Unidos com relação à China é que os Estados Unidos está com um problema grave com os produtores, com os agricultores americanos. A China não comprou a soja deles. Toda a soja que a China comprou do Brasil e não comprou soja deles. O Trump estava inclusive ameaçando essa semana, dizendo que ia taxar em 100% os produtos chineses se eles não voltassem a comprar a soja deles. É o que eu falo para vocês. A China se preparou durante anos para esse momento. A China se preparou. A China hoje detém, se não me engano, o primeiro é o Japão, o segundo é a China. Títulos do Tesouro Americano, é o maior credor de título do Tesouro Americano. Então, se a China derramar esses títulos no mercado, eles detonam os Estados Unidos. Então, eles têm hoje um trunfo. A China não é mais um país de terceiro mundo, não é um país em que o americano dita as regras e eles fazem o que o americano quer. Não.
A China hoje é uma potência e essa potência tem cacife, tem lastro para brigar com os Estados Unidos. E o óbvio que não é somente uma guerra ideológica. Se você olhar para você ver essa situação com o Brasil, no primeiro momento era uma guerra ideológica. No primeiro momento era Jair Bolsonaro. No primeiro momento, era Alexandre de Moraes, violador dos direitos humanos. Mudou isso aí. Por quê? Porque o interesse comercial, o dinheiro sempre vai falar mais alto. País, ele não tem que se relacionar com o outro por ideologia, tem que se relacionar com o outro por interesse. Qual é o interesse? O bem-estar do meu povo. Eu sou o presidente da República de um país e eu preciso ter como prioridade o bem-estar do meu país, o bem-estar do meu povo. É assim que tem que ser. Então, os Estados Unidos mudou o tom. Você vê que ninguém mais fala em Jair Bolsonaro, ninguém mais fala em violação de direitos humanos, ninguém mais fala nada sobre isso. Por quê? Porque os Estados Unidos têm interesse aqui no Brasil, precisa do Brasil, precisa das terras raras, porque eles precisam construir o jato deles para as guerras que eles querem manter, eles precisam desenvolver a tecnologia deles. Tudo isso precisa de terras raras. E o Brasil é a segunda reserva mundial e as coisas estão caminhando para que, se Deus quiser, tudo dê certo e acabe esse tarifaço com relação às nossas mercadorias, com nossos produtores, nossos empresários consigam exportar para lá e as coisas voltem ao normal, porque nós temos um país para desenvolver e nós temos uma eleição em 2026, nós precisamos reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria te agradecer até aqui, mas fica comigo, não saia daí, que eu tenho mais informações para você. Pessoal, nós temos mais um BO aqui para a família Bolsonaro. Você lembra aquele processo, aquela investigação que quando o Moro saiu do Ministério da Justiça, ele saiu atirando, dizendo que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal, mandou-se abrir um inquérito e o PGR mandou arquivar. Pois é. O novo PGR, que é o Paulo Gonet, né? Foi Augusto Aras que arquivou, o novo PGR, Paulo Gonet, mandou reabrir esse inquérito. Solicitou, né, que fosse reaberto esse inquérito. E adivinha o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes autorizou a reabertura do inquérito para apurar interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Vou mostrar para você aqui uma matéria do ICL também. A questão começou a ser investigada após Sérgio Moro pedir demissão do cargo de ministro da Justiça e insinuar interferência na Polícia Federal por meio da troca do então diretor-geral Maurício Valeixo, indicado por ele. Ou seja, Sérgio Moro indicou o Valeixo e o Bolsonaro queria tirar o Valeixo, para botar um indicado seu. Aqui, Gonet citou que Bolsonaro enviou uma mensagem no dia 22 de abril de 2020 a Moro e confirmou que Valeixo seria demitido. No dia seguinte, o ex-presidente compartilhou uma notícia sobre investigação da Polícia Federal contra deputados que o apoiavam. Desta forma, no entendimento do Procurador-Geral, é necessário apurar se houve efetivamente interferência na Polícia Federal. Conforme o pedido da PGR, a Polícia Federal deverá checar a ligação da suposta interferência com a investigação sobre a BIM paralela, propagação de desinformação e uso da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da trama golpista, né? Na trama golpista. Então, assim, tudo isso o Gonet achou que está interligado com relação a toda essa trama golpista e pediu para que fosse aberto novamente o inquérito para fazer o cruzamento de informação. Se isso for real e tiver provas disso, vai ser um novo inquérito para Bolsonaro responder. E isso, com certeza, vai deixar Bolsonaro mais uma vez numa situação ruim. Né? Às vezes eu comento que Bolsonaro tinha tudo para fazer um governo, mas ele não consegue fazer algo que seja normal, né? Tinha maioria no Congresso, tinha todo mundo apoiando, e infelizmente ele conseguiu, ou felizmente, né, para nós, ele conseguiu meter os pés pelas mãos e fazer aquilo que ele não deveria fazer. Vamos esperar aí para ver o resultado disso e se realmente ele vai ser inserido aí, acusado ou denunciado em mais um inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, mais uma aqui da turma bolsonarista. Carla Zambelli recorre à Corte Internacional de Direitos Humanos por supostas violações em prisão. Ou seja, a turma do bandido bom é bandido morto, a turma de direitos humanos é direito dos manos, agora estão recorrendo
a Corte Internacional de Direitos Humanos. O que é o mundo não gira, o mundo capota? Você já imaginou? Acho que a maior burrice da Carla Zambelli foi ter fugido. Porque aqui ela tinha dado um jeito aí de cumprir a pena dela. Olha a situação que ela está hoje. Ela achou que chegaria na Itália, ela achou que tudo ia correr do jeito que ela imaginou, e ela está presa lá nessa prisão italiana. Achou que chegou lá a Meloni, que ia passar a mão na cabeça dela e ia dizer: não, eu também sou de extrema direita, eu vou te safar. Aqui é, Zambelli, a questão toda é que você não é uma italiana que nasceu na Itália, né? A defesa da deputada federal Carla Zambelli, mais uma que é deputada federal, presa e continua como deputada federal. Essa legislação tem que mudar, né? Iniciou um novo movimento jurídico internacional para tentar tirá-la da prisão feminina de Habibia, em Roma. O advogado Fábio Paganosi apresentou um pedido à Corte Interamericana de Direitos Humanos, argumentando que a detenção da parlamentar viola tratados internacionais de direitos humanos e que as condições médicas no presídio não atendem às necessidades de saúde dela. Tá doente, né? Zambelli, por sua vez, em 2022, votou a favor do veto de Jair Bolsonaro para não distribuir absorventes íntimos em presídios brasileiros. É, como que o mundo dá volta, né? O documento foi protocolado com o apoio de senadores e deputados brasileiros que visitaram Zambelli há cerca de um mês. Entre os signatários estão Flávio Bolsonaro, Damares Alves, Magno Malta e Eduardo Girão. É só a fina flor do bolsonarismo, né? A turma da Terra Quadrada. De acordo com Paganosi, o objetivo do pedido é assegurar que garantias constitucionais sejam cumpridas e que denúncias sobre violação de direitos humanos sejam oficialmente reconhecidas. Não é só o Brasil que está violando tratados internacionais, mas a Itália também, afirmou o advogado. Ou seja, todo mundo que não faz o que eles querem está violando tratado internacional, está violando direitos humanos. É incrível essa turma, né? Eles fazem o que eles querem, eles xingam todo mundo. Agora, nessa semana, protegeram aí o Gaia, né? Que foi um absurdo que ele fez. As palavras que ele falou contra o senador, eu não vou nem falar aqui. Eles blindaram ele de um inquérito dar prosseguimento no STF. Mas quando é com eles, é violação dos direitos humanos, é violação da atividade parlamentar, estão calando a nossa fala dos parlamentares. É uma brincadeira, né? Queridos, a gente fica por aqui. Eu sou o Sérgio Martins. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.